Agora na Ipanema, Minuto Educação. Patrocínio Colégio C. Do berçário ao pré-vestibular. O melhor para os melhores. Nós começamos mais um Minuto Educação. Estamos recebendo a professora de literatura, a professora Mônica Messias, apaixonada pela literatura, está agora no processo de conclusão do seu mestrado na USP. Professora, o que lhe encantou nessa escolha pela literatura, por este caminho na linguística? Existe alguma escola literária que é assim, a porta de entrada? Eu diria que na filosofia sempre a porta de entrada seria Platão, né? Para a literatura, existe uma porta de entrada? Seria a literatura portuguesa? Alguma escola da literatura portuguesa, da brasileira? Quais seriam as portas de entrada que nós poderíamos grifar? Olá, bom dia a todos. Bom, para mim foi um caso bem específico, porque quando eu ainda era adolescente, eu participava das... Enfim, agora não mais existentes oficinas culturais, né? Infelizmente elas acabaram. Acabaram, uma pena, né? Muito, muito. Mas eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu faz comecei... pouco tempo, você era novinha ainda, professora, não faz tanto? Faz mais de 15 anos. Faz mais, então tá bom. Já faz mais de 15 anos, infelizmente. Mas é que o tempo lhe fez bem, então. Ai, que bom, obrigada. Mas então, lá atrás, eu comecei a fazer as oficinas de teatro, as oficinas de literatura. Eu estudava na rede pública também, eu vim da rede pública, e nas oficinas eu tinha muito contato com mestres e doutores, né, da USP e da Unicamp que vinham para dar cursos para nós nessas oficinas. E aí eu tive contato com o teatro grego. Então, o meu primeiro contato... O meu primeiro não, né? Que eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito leitora. Então, o que me apaixonou a ir para o caminho das letras foi a literatura clássica, foi Eurípides, foi os clássicos, né? Foram todos esses clássicos da literatura grega. Tanto que depois que eu entrei na universidade, eu fui buscar as antiguidades. E hoje o meu mestrado na USP é com manuscritos lá do século XVII. E a gente pode se encantar e ver que aquilo que os grandes escritores, os grandes literários escreveram na própria Grécia, né, há tantos anos, continua muito atual, é atemporal. A gente poderia imaginar que a literatura, embora possa ter suas características momentâneas, o seu momento histórico, e que ela tem muito de atualidade sempre ao analisarmos? Sim, sim, com certeza. Quando nós falamos de Homero, quando nós falamos de Ilíada, quando nós falamos de Odisseia, nós estamos falando da atualidade. Eu ouvi isso de um professor meu, né? Estava tomando café com ele na semana passada, discutindo o projeto, e ele disse que a notícia, né, que você ouviu no jornal ontem, amanhã você já vai ter esquecido, infelizmente, né? Dado o nosso cenário atual, triste, né? Mas o que Homero disse 800 anos antes de Cristo, isso se repete, e se hoje, repete, e se repete. Em ciclos. Não só na literatura, né? Porque nessa coisa de a arte imita a vida imita a arte, assim por diante... Tudo se repete. Esses dias, inclusive, eu vi um texto dos heterônimos de Fernando Pessoa, e ele falava sobre as elites e falando mal de todos os políticos interpretados, inclusive pela Maria Bethânia. Era um texto de 1800 e tanto, mas algo tão atual que parecia que a gente estava falando deste momento vivido pelo país, pelas delações premiadas, mostrando o quanto atual pode ser a poesia e a literatura na vida do dia a dia da gente, e sentiu o quanto é importante falar, mas isso está distante, serve para quê, né? Serve no momento em que a gente faz a análise e realmente é muito atual, né, professora? Sim, sim, com certeza. Inclusive, eu sempre comento com os alunos que a literatura é uma ferramenta para você conseguir observar a sociedade naquele dado momento histórico, né? E por meio da literatura você acessa, por meio do personagem, o que é que esse personagem está passando, coisa que por meio de um livro de história ou por meio de um livro de geografia que tem uma linguagem informativa, você não consegue acessar essa sensibilidade.
Muito bem, nós conversamos com a professora Mônica Messias, que é professora de literatura, e pudemos falar o quanto atual os textos que podem ser historicamente tão antigos da literatura e que são tão vivos e presentes nos dias de hoje. É apenas a leitura com um olhar pouco detido, ainda assim não precisa nem ser muito detido, mas você vê o quanto atual estão aqueles textos antigos da literatura nos dias de hoje, inclusive nessa crise que vivemos. Nós voltamos amanhã com mais um Movimento Educação aqui no Jornal da Ipanema. Minuto Educação. Patrocínio Colégio Ser. Do berçário ao pré-vestibular. O melhor para os melhores.